Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Como eu tenho combinado, nosso último encontro, a gente fez a oficina de planejamento, e aqui eu vou preparar uma microaula para que a gente possa revisar o que a gente discutiu no encontro e para que os alunos que não tiveram acesso possam acessar de alguma maneira, né, a prática que a gente estabeleceu lá no planejamento, tá bom? Então, vou compartilhar aqui alguns slides com vocês para a gente revisar. Lembrar que eu já disponibilizei também o material lá no nosso link, e que você também pode ter acesso ao material de apoio, o que vai, né? Esse aqui é só para complementar e para vocês poderem visualizar, né, um pouco da experiência prática do planejamento com as ferramentas que a gente apresentou. Então, vou colocar aqui um slide para a gente acompanhar melhor. Vou aqui colocar de forma que as ferramentas possam ser revisadas e possam ser colocadas em prática, né, tem várias maneiras que você pode aplicar, mas aqui é uma maneira que você pode aplicar cada ferramenta que a gente apresentou. Então, a primeira ferramenta é para análise do planejamento, para fazer o planejamento, a gente vai tratar da análise SWOT, né, que é nada mais, nada menos do que fazer o diagnóstico da propriedade ou do negócio ou da atividade produtiva a partir de uma observação do que é importante no âmbito interno da empresa e no âmbito externo da empresa, que afeta também o seu desempenho. Então, quando eu falo ponto fraco e ponto forte, eu estou fazendo análise do ambiente interno, análise interna da empresa. Quando eu falo oportunidade e ameaça, eu falo, então, do ambiente externo à empresa. Então, é muito importante isso, é algo simples, mas que as pessoas, às vezes, fazem, né, a colocação do item no quadrante errado. Então, isso vai atrapalhar toda a avaliação que vai ser possível e os objetivos depois vão ficar mal elaborados. Então, definir bem, né? Ponto forte e ponto fraco. Fatores internos. Ameaça e oportunidade. Fatores externos. Bom, essas questões que a gente apresentou para vocês podem ajudar, né, a definir cada elemento em cada campo de avaliação. Então, o que faz bem, os recursos que tem disponível que pode aproveitar melhor, né, o que tem como referência que os outros reconhecem de potencial, né? Então, isso aí é a força, é o ambiente interno, né, fator interno. Fator interno, fraqueza. O que pode ser melhorado? Qual o recurso que tem menor disponibilidade? Né? O que os outros já reconhecem como algo que a empresa precisa se aperfeiçoar, precisa melhorar? Então, ambiente interno, lado esquerdo aqui, ó, eu estou analisando força e fraqueza. Ambiente externo, mesma forma. As questões estão sendo aí colocadas para que vocês possam, respondendo essas questões, né, terem, então, os elementos de cada campo para, a partir daí, discutir a situação e a realidade do negócio da empresa. Lembrar que a gente não faz isso sozinho. A gente faz com um grupo, a gente faz coletivamente. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Quanto mais itens a gente puder buscar para representar tanto o fator interno quanto os fatores externos, melhor, porque os objetivos, né, poderão ser, né, definidos de forma melhor. Outra coisa para lembrar, quando eu faço uso dessa ferramenta, eu estou identificando ponto forte, ponto fraco, e já estou, a partir daí, definindo um horizonte para os objetivos estratégicos. Da mesma forma, quando eu faço a análise de fatores externos, isso já está potencializando a identificação ou a construção de objetivos estratégicos a partir do diagnóstico que foi feito. Então, ponto forte, como usar melhor, ponto fraco, como eliminar ou corrigir, oportunidade, como aproveitar, ameaça, como defender, né, como se proteger, como enfrentar, como se preparar para enfrentar melhor. Então, é uma ligação importante e por isso que essa ferramenta é tão bem utilizada. No nosso caso aqui, nós trabalhamos com esses itens, não é? Ponto forte, propriedade não possui dívidas. Então, ponto forte, há nascentes em locais distintos da propriedade. Ponto forte, a propriedade possui área com viveiros escavados. Então, já tem uma infraestrutura mínima.
Ponto fraco, a propriedade tem mão de obra com baixa experiência. Não aproveita o potencial da área, porque os viveiros são mal planejados. E dificuldade do escoamento da produção. Então, são pontos fracos que foram aqui apresentados para vocês. Colocamos 3, lembrar, quanto maior, melhor. Da mesma forma, fizemos para as oportunidades e da mesma forma fizemos para ameaças. Então, aqui é um exemplo, né, básico para que a gente possa entender como aplicar essa ferramenta e outras ferramentas que a gente vai utilizar. Muito bem. A partir daí, eu vou identificar ponto fraco, baixa qualificação de mão de obra. É um problema. É uma situação que precisa ser corrigida. Quais são as causas desse problema? Então, aqui eu enumerei, né, aleatoriamente para a gente responder a questão. Fazenda prioriza a produção de leite na propriedade. Então, a propriedade, né, já tinha um trabalho produtivo voltado para a produção de leite, agora está fazendo uma reavaliação, né, está querendo utilizar agora a área para uso de um outro projeto de produção, que é a aquicultura. Então, toda a mão de obra estava qualificada para uma atividade e agora precisa corrigir isso para aplicar melhor, né, no uso do novo negócio. A área destinada não tem gerado produção com resultados. Então, qual é a causa desse resultado? Então, lembrar que essa propriedade tem uma área já usando para aquicultura, mas só que não era prioridade. Agora, o planejamento está sendo estabelecido para que passe a ser a prioridade da empresa. Então, o projeto mal estruturado é a causa, infiltrações, acúmulo de água irregular. Então, são causas desse problema de produção que o projeto apresentava anteriormente. E a situação irregular da propriedade também como um problema, né? Então, os registros não estavam atualizados. Então, a causa dessa situação irregular é a questão dos registros e da prioridade que não foi dada pelos proprietários, né, da regularização. Então, esses são os elementos que a gente trabalhou, né, dentro da oficina, como problemas e causas. A partir daí, aí sim, a gente vai utilizar uma outra ferramenta, a ferramenta de SMART, que é os objetivos e metas definidos dentro dos objetivos estratégicos que a empresa vai adotar. Então, muito bem. O que a gente fez? Para cada problema, eu vou apresentar e construir um objetivo estratégico, definindo, né, prazo, valor, tempo, a unidade que seja, para que fique bem estabelecida a possibilidade de avaliação. E para melhorar o processo, eu vou traçar indicadores que poderão ser acompanhados, né, medidos e acompanhados ao longo do projeto, ou ao longo do processo, né, ou ao longo da ação que vai sendo desenvolvida. Então, está aqui o exemplo, né, baixa qualificação de mão de obra. Então, vamos promover a qualificação, vamos capacitar 100% dos trabalhadores num período de 2 anos. Aí vai se estabelecer um cronograma, mas a meta é essa. E os indicadores serão número de treinamentos realizados e percentual de trabalhadores capacitados. Por que é importante os indicadores? Porque você vai poder analisar, ao final de um período, né, quanto daquela meta estabelecida já foi realizada ou ainda não foi executada. Então, chego lá no meio do ano, 6 meses, a ver, puxa vida, da meta que a gente tinha, apenas 30% dos trabalhadores receberam capacitação. Apenas um curso foi realizado, ou apenas um convênio com a escola foi realizado. Então, eu posso medir isso aí. Da mesma forma para os riscos fiscais e tributários que a gente enumerou aqui como um problema. Então, eu vou atualizar, regulamentar. A meta é 100% de regularização, né, ao longo do ano, né, no ano. Então, terminar com toda a documentação em dia, com todo o processo, né, de nota fiscal, tudo corrigido para que não haja problema fiscal nem tributário. Então, eu coloquei a meta. E os indicadores seriam, né, os programas que foram acessados, ou de custeio ou de financiamento, e o índice de aprovação ou recomendação, né, que foi dado aos projetos que foram apresentados. Então, por exemplo, algum projeto que precisava de financiamento. Então, houve um retorno desse projeto para corrigir alguma coisa, ou o projeto não foi aprovado. Então, a gente tem como, né, com esse indicador, medir o resultado durante o ano. Então, essa também, né, é uma parte importante do planejamento.
fundamental do planejamento, mas vejam, a gente fez o diagnóstico, utilizando essa ferramenta, a gente está estabelecendo agora metas e indicadores para promover a avaliação ao longo do processo. Então, esse é o passo a passo da oficina que a gente realizou, é fundamental que seja utilizado dessa forma. Bom, as ações estratégicas, então, tá bom. Traçamos os objetivos, as metas, os indicadores, agora vamos definir as ações que vão ser realizadas. Então, se você lembrar do nosso trabalho, né, do nosso estudo, nós estamos agora pensando na operacionalização. Então, saímos do planejamento estratégico, agora executamos, né, com as metas definidas, né, o planejamento tático, né, o nível tático, e agora vamos definir as ações. Para cada ação, né, a gente pode até definir, para cada objetivo, a gente vai trabalhar projetos, e a partir desses projetos que foram estabelecidos no plano tático, as ações que vão ser implementadas. Então, está aqui um grupo de ações aleatório, né, que a gente discutiu, mas para baixa qualificação, qual é a ação? Realizar cursos, treinamentos, convênios, tá bom. Para a infraestrutura, qual é a ação mais imediata? Realizar um checklist da infraestrutura do projeto. Então, chegar na propriedade, fazer o checklist, e a partir desse checklist a gente definir, né, o que precisa ser realizado, né, e corrigido para que o projeto possa andar bem. E para a situação irregular, né, regulamentar o licenciamento ambiental e renovar a outorga do direito de uso de água na propriedade. Então, as ações estão definidas, só que tem uma questão, né? Qual ação vai ser prioritária? Então, a gente faz uso de outra ferramenta para priorizar, já que na prática, aqui só tem 3 ações, mas na prática de um negócio, de uma propriedade, muitas ações podem ser alvo, né? Serem definidas como alvo para melhorar o projeto, para que o projeto possa ser aperfeiçoado. Então, a gente usa essa ferramenta, né? A matriz de Guth é uma ferramenta que vai definir em 3 dimensões aquilo que deve ser prioridade no projeto. Qual é a vantagem? Por exemplo, você vai ter uma definição objetiva das propriedades. A partir do momento que você dá para cada item, né, da matriz um indicador de, por exemplo, gravidade. O impacto que vai ser gerado, se essa ação não ser feita, vai ser um impacto baixo, médio ou grande. Então, se o impacto é baixo, eu dou o indicador 1, eu dou um índice 1, a representação numérica de 1, índice 1. Então, a representação vai ser de 1 a 5, tá certo? 1 para o impacto baixo, 5 para o impacto alto. 1 para o fator tempo, né? Urgência. 1, quando o tempo não representar algo, né, que precisa ser realizado imediatamente, pode esperar mais um pouco. Então, eu vou dar 1. Não pode esperar, porque o tempo, né, dessa atividade tem que ser, né, realizada, né, imediatamente. Então, eu vou dar a pontuação 5. Então, de 1 a 5 é a pontuação também para a urgência, e de 1 a 5 também é a pontuação para a tendência. Então, se eu deixar de realizar, qual é a tendência, né, do projeto? Se é afetado mais, se é afetado medianamente, ou se é afetado, né, de uma forma muito grave, muito brusca, não é? Então, a tendência também eu vou dar o indicador de 1, né, para que essa tendência de prejuízo seja baixa, e 5 para a tendência, né, de prejuízo grande se não for realizado. Então, na prática, o que a gente fez? Cada ação, a gente atribuiu um indicador, conforme disse, de 1 a 5. Para realização de cursos, convênios, parcerias, eu dei um indicador 3. Por quê? Isso diz respeito à capacitação de mão de obra. Então, a mão de obra eu posso qualificar depois que as etapas estiverem concluídas, de regularização e de infraestrutura. Se não está regular, se não tem infraestrutura, então não posso priorizar a capacitação, né? Porque eu estou deixando outras atividades. Então, eu coloquei no nível mais baixo de prioridade, vamos dizer assim, através dos indicadores 3, né, para cada item. O checklist da infraestrutura, apesar de ser algo, né, que é fundamental, porque sem a infraestrutura adequada o projeto não funciona, eu dei o indicador 4, por quê? Porque eu vou priorizar nessa questão, né, o licenciamento, a regulamentação,
né, do ambiente de negócio, da propriedade, do ambiente onde a atividade vai ser realizada. Então, não quero problemas, né, de multas, não quero problemas de fazer parar a obra, de impedir a atividade produtiva, né, de questão fiscal, questão tributária. Então, vou regulamentar isso. Então, por causa dessa questão, né, no meu caso aqui, no nosso caso, né, nós colocamos 5, porque é uma ordem de prioridade que a gente entendeu ser melhor. Claro que isso é algo subjetivo, tem que ser tratado com o grupo, tem que ter argumentos, né, que possam, né, ser colocados na discussão, para que realmente a gente possa ter um indicador correto para cada nível que está sendo apresentado. O que é grave, o que é urgente e qual é a tendência, se a gente fizer ou não essa ação que está programada. No nosso caso aqui, para simplificar, então, a ação de maior pontuação é a primeira ação que vai ser realizada. E assim sucessivamente, né, para todas as outras ações, né, eu tenho uma forma objetiva de definir no projeto o que vai ser executado primeiro, ok? Por último, a gente tem, então, a execução, definindo para cada ação, né, quem vai fazer, o que vai ser feito, por que vai ser feito, quem vai fazer, como, quanto, quando e onde. Então, essa ferramenta 5W2H é a ferramenta que vai colocar, né, na prateleira do planejamento, no plano, né, que foi realizado, que está lá já posto, né, todos os encaminhamentos que vão ser feitos e as pessoas responsáveis por cada etapa dessa ação. Então, no nosso caso, nós fizemos aqui, por exemplo, né, o que vai ser feito? Atualizar o licenciamento. Então, quem vai fazer? João da Silva. Por que vai ser feito? Evitar embargos e prejuízos financeiros. O slide não ficou muito bom na configuração, mas aí dá para a gente entender, né? Lá no trabalho de vocês já está completo. Onde? Órgãos estaduais e municipais. Precisamos realizar lá essa ação no órgão. Quando? 1º de junho de 2025. Como vai ser feito? Pegar a documentação atualizada, preencher os formulários e protocolar nas unidades do município ou do estado. E quanto vai custar? Então, colocando um valor aqui estimado de R$5.000. Então, essa ferramenta ajuda, né, a finalizar o processo com as ações, né, que foram definidas pelos projetos, né? Então, primeiro, a gente fez o planejamento estratégico, estabeleceu projetos e depois as ações que vão ser realizadas, e aí essa ferramenta ajuda a definir, tá bom? Então, essa é a nossa revisão, né, uma microaula para revisar a oficina que a gente realizou e com o material que vocês têm disponível, como eu já falei. E com o material de apoio, vocês vão entender melhor e dá, então, para começar a treinar, executar, né? E já pode começar na própria experiência pessoal, profissional, ou no ambiente que você tem de trabalho. Tá, ok? Um abraço para todos. Espero que todo mundo possa fazer aí depois as atividades que estão planejadas.